A filha paralisada do CEO estava sentada sozinha na sua formatura até que um pai solteiro se aproximou. Mas antes de continuarmos, diga-nos de onde está a assistir. Adoramos ver até onde as nossas histórias chegam. O grande auditório da Universidade Riverside fervilhava de emoção enquanto centenas de formandos subiam ao palco. As famílias aplaudiam, as câmaras clicavam e o ar estava repleto de celebração e conquistas. Mas num canto tranquilo perto da grande janela, Alexandra Sinclair, de 22 anos, estava sentada imóvel na sua cadeira de rodas. O seu chapéu de formatura estava ligeiramente torto e as suas mãos estavam firmemente cruzadas no colo. O seu longo cabelo loiro caía como uma cortina em torno do seu rosto enquanto ela olhava pela janela com olhos vazios. Enquanto a alegria explodia à sua volta, Alexandra parecia presa no seu próprio mundo silencioso. Pai, por que é que aquela senhora está sentada sozinha? Tommy, de 8 anos, puxou a mão desgastada pelo trabalho do pai. O seu cabelo castanho rebelde estava arrepiado em todas as direções enquanto apontava para a formanda isolada. Marcos limpou as palmas das mãos nas calças de ganga desbotadas e seguiu o olhar do filho. A jovem parecia tão sozinha que lhe doía o peito. O programa da formatura estava amassado no seu colo, como se ela o tivesse apertado com muita força. Talvez a família dela se tenha perdido na multidão, sussurrou Marcos, embora algo no seu íntimo lhe dissesse que era mais complicado do que isso. Tommy puxou com mais força a mão do pai. O seu coração de 8 anos era incapaz de ignorar o sofrimento quando o via. Podemos ir cumprimentá-la? Ela parece muito triste. Marcos hesitou. Estavam ali para celebrar a formatura do seu amigo Roberto e ele tinha aprendido a ser cauteloso ao abordar estranhos. No entanto, o isolamento da mulher lembrou-lhe os seus próprios momentos de solidão e as vezes em que desejou que alguém notasse a sua dor. Está bem, mas só para dar os parabéns. Se ela quiser privacidade, vamos respeitar isso. Ao aproximarem-se, Marcos viu a etiqueta com o nome da jovem. Alexandra Sinclair, summa cum laude, administração de empresas. Os seus olhos verdes estavam rodeados de lágrimas não derramadas, e ele percebeu que ela tinha chorado. Tommy, com a compaixão destemida que só as crianças possuem, quebrou o silêncio primeiro. Olá, sou o Tommy e este é o meu pai, Marcos. Vimos-te sentada sozinha e queríamos dar-te os parabéns pela tua formatura. Alexandra olhou para cima, surpreendida. Por um momento, ela pareceu incerta sobre como responder, como se receber gentileza de estranhos fosse um território desconhecido para ela. Obrigada, disse ela baixinho, sua voz quase inaudível acima do barulho do átrio. Marcos ajoelhou-se ao nível de Tommy e olhou para Alexandra. Espero que não estejamos a incomodar. O meu filho tem o dom de perceber quando as pessoas precisam de um amigo. Algo mudou na expressão de Alexandra, surpresa misturada com esperança cautelosa. Não, tudo bem. Obrigada por terem vindo. Alheio às conotações emocionais, Tommy continuou a tagarelar com a sua franqueza habitual. O meu pai diz que a formatura é muito importante. És inteligente? Deves ser muito inteligente para te formares nesta grande escola. Tommy, advertiu Marcos gentilmente, mas Alexandra surpreendeu os dois ao soltar uma pequena risada, o primeiro sinal de cordialidade que viram nela. Acho que devo ser um pouco inteligente. Acabei de terminar a minha licenciatura enquanto lidava com alguns desafios. A sua mão moveu-se inconscientemente para o apoio de braço da sua cadeira de rodas. Marcos reparou no ligeiro tremor na sua voz e na forma como ela evitava o contato visual. Havia aqui uma dor mais profunda do que aquela que era visível à superfície. Estamos aqui para ver o meu amigo Roberto formar-se, disse Marcos, tentando manter a conversa leve. O meu filho estava mais animado do que o próprio Roberto. É a minha primeira vez numa formatura, anunciou Tommy com orgulho. O meu pai diz que quando eu crescer, também posso estudar aqui. Acha que eles vão se lembrar de mim? A expressão de Alexandra suavizou-se ao olhar para o rosto ansioso de Tommy. Acho que qualquer pessoa que te conheça se lembraria de ti, respondeu ela. E Marcos percebeu um lampejo de calor genuíno por baixo da sua aparência cautelosa. Eles ficaram em um silêncio confortável por um momento, observando as comemorações ao seu redor. Marcos não pôde deixar de notar que ninguém se aproximou de Alexandra durante a conversa.
Não havia familiares procurando por ela, nem amigos parando para tirar fotos. Está à espera de alguém? Perguntou Tommy com sua franqueza habitual. A compostura de Alexandra vacilou um pouco. Não, meu pai está em uma conferência no exterior. Ele não pôde vir. As palavras ficaram no ar e Marcos sentiu uma dor familiar no peito, a solidão de celebrar os marcos da vida sem as pessoas que mais importam. Como pai solteiro, ele conhecia muito bem essa sensação. Havia sido inúmeros eventos escolares, histórias para dormir e momentos de joelhos ralados em que ele desejava que Tommy tivesse mais do que apenas ele, em que ele desejava que Clara pudesse estar lá para partilhar o fardo e testemunhar o crescimento do filho. Mas ver o isolamento de Alexandra fez com que ele percebesse algo profundo. Pelo menos ele e Tommy tinham um ao outro. Essa jovem tinha conquistado algo incrível, mas não tinha absolutamente ninguém com quem compartilhar. Bem, então, disse Marcos, tomando uma decisão que surpreendeu até mesmo a si mesmo. Gostaria que tirássemos uma foto sua? Todo formando deveria ter uma foto para lembrar deste dia. Alexandra piscou, claramente surpresa com a oferta. Oh, não precisam. O meu pai é muito bom a tirar fotos. Ele tira muitas fotos minhas porque a minha mãe não pode. A declaração inocente pairou no ar. Tommy nunca conhecera a sua mãe. Ela morrera devido a complicações durante o seu nascimento, 8 anos atrás. Mas o menino falava da sua ausência com naturalidade, sem o peso da dor que ainda pressionava o peito de Marcos diariamente. Marcos viu um lampejo de compreensão nos olhos de Alexandra. Eu aceito. Na verdade, eu adoraria, disse ela suavemente. Marcos pegou o seu velho smartphone e passou vários minutos procurando o melhor ângulo e iluminação. Alexandra endireitou-se na cadeira de rodas, ajustou o chapéu de formatura e conseguiu um sorriso genuíno pela primeira vez desde que eles se aproximaram dela. Depois de tirar várias fotos, Marcos mostrou-lhe o resultado. Ficaram ótimas. Gostaria que eu as enviasse para si de alguma forma? Quando ela lhe deu o seu número de telefone, Tommy reparou no programa de formatura que listava as suas conquistas acadêmicas. O que significam todas estas honras? Perguntou ele, apontando para elas. Significa que ela era uma das melhores alunas de toda a escola, explicou Marcos, lendo os elogios. Alexandra, isso é incrível. Summa cum laude. Deves estar muito orgulhosa. Por um momento, a compostura cuidadosamente mantida por Alexandra se quebrou completamente. Estou, ela sussurrou, e Marcos pôde ouvir anos de luta e determinação nessas duas palavras. Tommy, percebendo o momento emocional, fez o que lhe veio naturalmente. Ele a abraçou. Sem pedir permissão ou considerar limites sociais, ele envolveu seus pequenos braços em torno dos ombros dela. És muito legal, ele anunciou com naturalidade. E tu também és muito corajoso. Alexandra fechou os olhos e retribuiu o abraço, e Marcos viu as lágrimas finalmente escorrerem. Não eram lágrimas de tristeza desta vez, mas algo mais complexo. Gratidão, surpresa e talvez alívio por ser verdadeiramente vista por outra pessoa. Quando Tommy se afastou, Alexandra enxugou os olhos e sorriu mais abertamente do que em todo o dia. Obrigada, Tommy. Tu também és muito fixe. À medida que outras famílias começavam a sair do edifício, Marcos percebeu que provavelmente também deveriam ir para casa. A viagem de volta ao seu pequeno apartamento era longa e Tommy logo precisaria de jantar. No entanto, deixar Alexandra sozinha novamente parecia fundamentalmente errado. Escuta, disse ele com cuidado. Sei que acabamos de nos conhecer e que não deves sentir-te obrigada, mas gostarias de tomar um gelado? Há um lugar não muito longe daqui. Alexandra hesitou e Marcos podia ver o seu debate interno. Ele reconheceu o olhar de alguém que se habituou ao isolamento. Alguém que achava mais seguro permanecer cauteloso do que arriscar-se a uma decepção. Por favor, acrescentou Tommy, com os olhos brilhando de esperança. O pai nunca come gelado porque diz que é muito caro, mas hoje é dia de festa. Marcos sentiu as bochechas arderem de vergonha pela honestidade do filho. Mas a resposta de Alexandra surpreendeu-o. Nesse caso, adoraria, e o gelado é por minha conta. É o mínimo que posso fazer pelas duas pessoas que tornaram o dia da minha formatura tão memorável. Já reparou como os menores atos de gentileza podem mudar completamente o dia de alguém? Às vezes, basta alguém disposto a olhar além da superfície e reconhecer a pessoa por baixo. A gelataria era um pequeno estabelecimento familiar, com cadeiras descombinadas
e fotos desbotadas nas paredes. Alexandra parecia mais relaxada, longe do ambiente formal da universidade, e Marcos se viu genuinamente a gostar da companhia dela. Ela era inteligente e atenciosa, e seu humor seco emergiu assim que se sentiu mais à vontade. Quando Tommy perguntou qual era a sua cor favorita, ela pensou seriamente antes de responder verde floresta, explicando que isso a lembrava de que, mesmo nos lugares mais escuros, a vida encontra uma maneira de crescer. Então, o que a levou a escolher administração? Perguntou Marcos, enquanto Tommy se concentrava intensamente no seu gelado de chocolate com pedaços de biscoito. Quero entender como as empresas funcionam, como tomam decisões e como tratam as pessoas, respondeu ela. Acho que há muito espaço para melhorias na forma como as empresas operam, especialmente no que diz respeito à inclusão e acessibilidade. Ele podia ouvir a paixão na voz dela e suspeitava que a escolha do assunto fosse profundamente pessoal. Parece que isso poderia fazer uma diferença real na vida das pessoas. Espero que sim. Quero acreditar que as pessoas em posições de poder podem aprender a olhar além das suposições iniciais. Ela olhou para a sua cadeira de rodas e depois voltou a olhar para Marcos. Há muito mais em qualquer pessoa do que aquilo que é imediatamente visível. As pessoas são como livros, diz sempre o meu pai, interrompeu Tommy, congelado a cobrir o lábio superior. Não se pode saber qual é a história apenas olhando para a capa. Ambos os adultos sorriram perante a sabedoria do rapaz, e Marcos sentiu um calor a espalhar-se pelo peito, que não era causado pela luz do sol que entrava pelas janelas da loja. Enquanto conversavam, Marcos começou a juntar as peças da história de Alexandra. Ela mencionou que morava sozinha, as frequentes viagens de negócios do pai e os desafios de se locomover pelo campus da universidade numa cadeira de rodas. No entanto, ela falava com cuidado, revelando apenas o suficiente para manter a conversa sem expor muita vulnerabilidade. Marcos deu por si a partilhar mais do que normalmente partilhava com estranhos. Contou-lhe sobre o seu trabalho na fábrica, as últimas proezas de Tommy na escola e o ritmo simples da sua vida juntos. Deve ser difícil criá-lo sozinha, disse Alexandra gentilmente. Marcos ficou em silêncio por um momento, mexendo o seu gelado de baunilha derretido. Alguns dias são mais difíceis do que outros, admitiu. Eu abandonei o ensino secundário quando o meu pai nos deixou. Tive de ajudar a sustentar a minha mãe e os meus irmãos. E conheci a mãe do Tommy na fábrica onde ambos trabalhávamos. Tínhamos tantos planos. A sua voz foi sumindo, mas Alexandra não insistiu. Simplesmente esperou, dando-lhe espaço para partilhar o que ele se sentisse à vontade para partilhar. A Clara morreu quando o Tommy nasceu. Houve complicações durante o parto. Por isso temos sido só nós os dois desde o primeiro dia. Sinto muito, disse Alexander. Marcos percebeu que ela estava sendo sincera. A questão é que, continuou Marcos olhando para Tommy, que agora examinava os granulados do seu gelado com interesse científico, passei muito tempo pensando que éramos incompletos, como se nos faltasse essa peça essencial que tornava as outras famílias completas. Passei muito tempo pensando que éramos incompletos, como se nos faltasse essa peça essencial que tornava as outras famílias completas. Ele fez uma pausa e olhou diretamente para Alexandra. Mas, ao observá-lo hoje, vendo como ele se aproxima naturalmente das pessoas e quanta alegria encontra em celebrar os outros, começo a pensar que talvez tenhamos sido completos o tempo todo. Eles passaram mais de uma hora na sorveteria, e Marcos não conseguia se lembrar da última vez que se sentira tão à vontade conversando com alguém. Alexandra tinha um jeito de ouvir que o fazia sentir-se ouvido, não julgado. Quando ela riu das histórias de Tommy sobre o hamster de estimação do professor, Marcos percebeu como o rosto dela se iluminou. A tristeza que a envolvia na cerimônia de formatura parecia ter desaparecido, substituída por algo mais leve e esperançoso. Quando se preparavam para sair, Alexandra virou-se para Marcos com uma expressão quase vulnerável. Obrigada, disse ela. Aos dois. Eu estava com medo do dia de hoje, mas vocês transformaram-no em algo que eu realmente vou querer lembrar. Por que estava com medo? Perguntou Tommy, inclinando a cabeça com curiosidade. Alexandra olhou para Marcos, que acenou com a cabeça encorajadoramente. Às vezes, quando coisas boas acontecem, pode ser triste se não tivermos uma família com quem partilhá-las, explicou ela gentilmente. Tommy considerou isso seriamente, processando a complexidade das emoções adultas em sua mente de 8 anos.
Mas nós estávamos lá e agora somos como amigos da família, certo, pai? Marcos sentiu a garganta apertar-se com a emoção. Certo, amigo. Os olhos de Alexandra encheram-se de lágrimas novamente, mas desta vez eram definitivamente lágrimas de alegria. Eu gostaria muito disso, disse ela suavemente. Enquanto se preparavam para se separar, Marcos percebeu que algo fundamental havia mudado na sua compreensão de conexão e família. Às vezes, as relações mais importantes em nossas vidas começam com os encontros mais inesperados. Nas semanas seguintes, uma amizade improvável começou a florescer por meio de mensagens de texto e telefonemas. Alexandra começou a compartilhar fotos de sua vida cotidiana, seu apartamento perto do campus, coisas engraçadas que ela havia encontrado enquanto procurava emprego, e artigos sobre ética nos negócios que despertaram seu interesse. Marcos retribuiu com fotos dos projetos escolares de Tommy e histórias da fábrica. Através destas conversas, Marcos começou a compreender a verdadeira extensão do isolamento de Alexandra. A mãe dela tinha morrido pouco depois de lhe dar à luz. O pai, Nathan Sinclair, era o CEO de uma grande empresa de consultoria e viajava constantemente a trabalho. Alexandra tinha sido criada por uma sucessão de amas e empregadas domésticas e tinha frequentado escolas privadas de elite, onde a sua cadeira de rodas a fazia destacar-se de uma forma que ela nunca desejara. Tornei-me muito boa em ser invisível, disse ela a Marcos durante uma das suas conversas telefônicas à noite. Era mais fácil do que lidar com os cochichos sobre ela. O que mudou? O acidente, disse Alexandra baixinho. É difícil ser invisível quando és a rapariga que bateu numa árvore enquanto esquiava com as suas colegas da fraternidade. O acidente aconteceu durante o seu segundo ano na universidade. O que deveria ter sido um fim de semana divertido terminou com uma colisão que destruiu a sua coluna e mudou para sempre a forma como ela se movia pelo mundo. O meu pai voltou de Hong Kong por exatamente 36 horas, tempo suficiente para garantir que eu recebesse os melhores cuidados médicos que o dinheiro poderia comprar. E depois partiu novamente. Acho que a minha deficiência era um problema que ele não conseguia resolver com uma estratégia de negócios ou delegação. Marcos sentiu a raiva crescer no peito por ela, mas manteve a voz suave. Deve ter sido incrivelmente solitário. Foi. Mas sabe o que é estranho? De certa forma, o acidente forçou-me a tornar-me mais forte. Não podia mais contar com a invisibilidade. Tive que aprender a defender-me e exigir ser vista e ouvida. Foi por isso que escolheu a faculdade de administração? Em parte, queria entender como as pessoas em posições de poder tomam decisões que afetam outras pessoas. Quero estar em posição de influenciar essas decisões algum dia. Enquanto isso, Alexandra descobriu que Marcos havia abandonado a escola aos 17 anos, depois que seu pai abandonou a família, deixando-o responsável por sustentar a mãe e os irmãos mais novos. Ele conheceu Clara na fábrica onde ambos trabalhavam no turno da noite e se apaixonaram por compartilharem o sonho de uma vida melhor. Eles iriam economizar dinheiro suficiente para Marcos concluir o ensino médio e talvez fazer um curso técnico. Clara queria ser enfermeira. Tínhamos tudo planeado. No entanto, esses sonhos foram colocados em espera quando Clara engravidou e foram completamente destruídos quando ela morreu durante o parto do filho deles, Tommy. Não havia nada que alguém pudesse ter feito de diferente, explicou Marcos. Mas durante muito tempo, senti que tinha falhado com ela. Achei que se tivesse conseguido oferecer melhores cuidados de saúde ou se tivéssemos mais dinheiro, as coisas poderiam ter sido diferentes. Marcos, não pode culpar-te por isso. Agora sei disso, mas levei 3 anos para realmente acreditar nisso. Desde a morte de Clara, Marcos dedicou-se inteiramente a cuidar de Tommy e a ser o pai amoroso e presente que ele nunca teve. Estás a criar um filho incrível, disse Alexandra. Tommy tem uma capacidade incrível de empatia e alegria. Isso não acontece por acaso. Estou a tentar, respondeu Marcos. Alguns dias sinto que estou a falhar com ele, que ele merece mais do que eu posso dar. Ele merece amor e atenção, e alguém que o veja como ele é, disse Alexandra com firmeza. Pelo que vejo, ele tem tudo isso e muito mais. As conversas deles muitas vezes se estendiam até tarde da noite, muito depois de Tommy ter ido para a cama. Eles falavam sobre tudo. Memórias da infância, livros favoritos, medos sobre o futuro, sonhos que haviam desistido e novos que estavam começando a imaginar. Uma noite, cerca de um mês depois de se conhecerem, o carro antigo de Marcos finalmente quebrou completamente.
Frustrado e preocupado sobre como levaria Tommy para a escola e ele mesmo para o trabalho, ele ligou para Alexandra. Posso ajudá-lo a pesquisar carros usados, ofereceu Alexandra. Sei que não é muito, mas pelo menos posso ajudar-te a descobrir o que é confiável dentro do teu orçamento. Ela passou horas naquela noite pesquisando anúncios online, lendo avaliações e criando uma planilha com opções para Marcos considerar. Quando ela enviou a planilha para ele na manhã seguinte, Marcos ficou olhando para o telemóvel, surpreso. Ninguém jamais tinha se esforçado tanto para ajudá-lo a resolver um problema antes. Não desde que Clara morreu. Por que fizeste tudo isso? Ele perguntou-lhe durante a chamada naquela noite. Porque precisavas de ajuda e eu podia fornecê-la. Não é isso que os amigos fazem. Marcos sentiu algo mudar no seu peito. A percepção de que tinha carregado os seus fardos sozinho por tanto tempo, que se tinha esquecido de como era ter alguém para partilhar o peso. Quando Alexandra enfrentou dificuldades em entrevistas de emprego, nas quais os potenciais empregadores pareciam concentrar-se mais na sua cadeira de rodas do que nas suas qualificações, Marcos tornou-se a sua fonte de encorajamento e perspectiva. Diz-me novamente, por que é que queres este emprego em particular? Disse ele durante uma das suas conversas, depois de ela ter tido uma entrevista particularmente desanimadora. Porque quero ajudar as empresas a criar culturas de trabalho mais inclusivas, respondeu Alexandra, mas a sua voz não tinha a convicção habitual. Não, diga-me por que é que realmente o quer. Não a resposta profissional, a pessoal. Alexandra ficou em silêncio por um longo momento. Quero que outras pessoas como eu entrem nos escritórios e não tenham de provar que pertencem lá, disse ela finalmente. Quero que as crianças em cadeiras de rodas vejam pessoas como elas em cargos de liderança. Quero fazer parte da mudança na forma como o mundo dos negócios pensa sobre deficiência e capacidade. Aí está, disse Marcos suavemente. Essa paixão, essa visão. É isso que eles precisam de ver. Não a sua cadeira de rodas ou as suas limitações, mas o seu entusiasmo. Como é que sabe sempre exatamente o que dizer? Porque vejo-a, Alessandra, a sua verdadeira essência. O que vejo é alguém que vai mudar o mundo, uma sala de reuniões de cada vez. Foram essas conversas que sustentaram Alessandra durante semanas de rejeições e entrevistas decepcionantes. A confiança de Marcos nela tornou-se uma âncora quando a sua própria confiança vacilou. Enquanto isso, Tommy adotou Alexandra como um membro honorário da família, livre de quaisquer complicações ou hesitações adultas. Ele desenhou-lhe imagens, insistiu em videochamadas para lhe mostrar as suas últimas criações de Lego e perguntou frequentemente quando poderiam vê-la novamente. Foi Tommy quem sugeriu que ela se juntasse a eles no piquenique pai-filho da escola dele, quando ela mencionou que se sentia solitária após um fim de semana difícil. Ela pode ser como minha tia, anunciou Tommy durante o pequeno almoço num sábado de manhã. Pai, você sempre diz que as famílias são feitas de pessoas que se amam, não apenas de pessoas que são parentes. Marcos sentiu o coração encher-se de orgulho pela capacidade de inclusão do filho, mas ficou preocupado em colocar Alexandra numa posição desconfortável. Tommy, isso é muito gentil, mas não tenho a certeza. Na verdade, Alexandra interrompeu quando Marcos ligou para explicar o convite de Tommy. Eu adoraria se tiver a certeza de que não seria estranho para si. Estranho? Marcos riu. Alexandra, tornaste-te uma das pessoas mais importantes nas nossas vidas. Claro que não seria estranho. O piquenique pai-filho foi realizado no Riverside Park numa tarde perfeita de sábado no final da primavera. Tommy orgulhosamente apresentou-a aos seus colegas de turma e professores como a minha amiga Alexandra, que é muito inteligente e se formou na grande escola. Marcos observou-a iluminar-se enquanto interagia com as outras crianças, respondendo às suas perguntas curiosas sobre a sua cadeira de rodas, com paciência e humor. Dói estar numa cadeira de rodas? Perguntou uma menina, com a franqueza que só as crianças possuem. Às vezes, respondeu Alexandra honestamente. Mas sabem de uma coisa? Todos têm coisas no corpo que às vezes são desafiadoras. Algumas pessoas usam óculos para enxergar melhor. Outras precisam de aparelhos auditivos. Outras ainda usam cadeiras de rodas para se locomover. Todos nós nos movemos pelo mundo de maneiras diferentes. Posso experimentar sentar nela? Perguntou outra criança. Outra criança perguntou. Claro, mas só se os teus pais concordarem.
Em pouco tempo, ela tinha uma fila de alunos da segunda série se revezando para experimentar o mundo da perspectiva dela. Marcos sentiu o peito apertar com a emoção ao vê-la interagir tão facilmente com as crianças. Ela seria uma mãe incrível um dia, pensou ele. E então se pegou se perguntando de onde tinha vindo esse pensamento. Ele pensou, mas então se conteve, se perguntando de onde tinha vindo esse pensamento. Durante um momento de silêncio, enquanto estavam sentados num cobertor a ver Tommy brincar com as outras crianças, Marcos percebeu como a sua perspectiva sobre a vida tinha mudado profundamente desde que conhecera Alexandra. Sabes, disse ele cuidadosamente, passei os últimos 3 anos a pensar que Tommy e eu éramos incompletos, como se nos faltasse algo que tornava as outras famílias completas. Alexandra virou-se para olhar para ele, os seus olhos verdes atentos e calorosos à luz do sol da tarde. Mas ao observar-te hoje, ao ver como estás feliz e confiante, e como incluíste os outros com tanta naturalidade, acho que talvez tenhamos sido completos o tempo todo. Talvez só precisássemos encontrar as pessoas certas para partilhar a nossa completude. Os olhos de Alexandra encheram-se de lágrimas e ela estendeu a mão para segurar a dele. Marcos, disse ela, passei a maior parte da minha vida sentindo que era um problema para as pessoas, muito complicada e diferente. Mas tu e o Tommy nunca me fizeram sentir nada além de exatamente quem eu deveria ser. Eles sentaram-se num silêncio confortável, observando Tommy demonstrar sua técnica de roda para um grupo de colegas impressionados. O sol estava quente em seus rostos, e Marcos sentiu uma paz que não experimentava há anos. E se, disse ele finalmente, parássemos de pensar no que nossas famílias estão perdendo e começássemos a nos concentrar no que poderíamos construir juntos? Alexandra apertou sua mão com mais força. Eu gostaria disso mais do que imagina. À medida que a tarde chegava ao fim e eles guardavam os seus pertences do piquenique, Marcos percebeu que, em algum momento, entre aquele primeiro dia de formatura e agora, os seus sentimentos por Alexandra tinham evoluído muito além da amizade. Ele estava a apaixonar-se por ela, pela sua força, inteligência, bondade e perspectiva de vida. Mas, mais do que isso, estava a apaixonar-se pela família que estavam a construir juntos. Adorava a forma como Tommy se animava ao lado dela e como ela trazia à tona o melhor de ambos. No entanto, amar alguém e ser capaz de construir uma vida com essa pessoa eram duas coisas diferentes. Marcos sabia que as suas origens diferentes representavam desafios reais. O amor pode crescer entre duas pessoas que parecem vir de mundos completamente diferentes. Às vezes, o coração não se importa com a lógica ou as expectativas sociais. Ele apenas sabe o que é certo. 6 meses depois de se conhecerem, Marcos recebeu uma ligação que mudaria tudo. Ele estava no trabalho quando o seu telefone tocou com uma ligação de Alexandra. Ela raramente ligava durante o dia por respeito ao seu horário de trabalho, então ele sabia que devia ser importante. Marcos, consegui, disse ela com a voz cheia de entusiasmo. O emprego que eu tanto esperava. Eles me ofereceram. Alexandra, isso é incrível. Conte-me tudo. Alexandra explicou que uma grande empresa de consultoria ficou impressionada com a sua tese inovadora sobre práticas comerciais inclusivas. Eles queriam que ela liderasse uma nova iniciativa de diversidade e acessibilidade. Exatamente o tipo de trabalho que ela sonhava em fazer. É tudo pelo que tenho trabalhado, disse ela. O salário é mais do que eu jamais imaginei, e eu teria um orçamento real para implementar mudanças. Eu poderia realmente fazer a diferença. Estou muito orgulhoso de ti, disse Marcos, e ele estava a falar sério. Tu trabalhaste muito para isso. Houve uma pausa na linha e Marcos percebeu que havia mais por trás da história. Há apenas uma coisa, disse Alexandra, e Marcos podia ouvir o nervosismo em sua voz. O cargo é no Colorado. Eu teria que me mudar. Marcos sentiu seu coração afundar, mas forçou o entusiasmo em sua voz. Seus próprios sentimentos não importavam quando Alexandra havia conquistado algo tão significativo. É uma ótima oportunidade. Você tem que aceitar. Tenho mesmo? Perguntou Alexandra baixinho. Estes últimos meses contigo e com o Tommy foram os mais felizes da minha vida. Não sei se algum emprego vale a pena desistir disso. Marcos pousou a ferramenta que estava a segurar e encontrou um canto tranquilo onde pudessem conversar em privado. Alexandra, não podes recusar o emprego dos teus sonhos por nossa causa. Trabalhaste muito para isso. E se já não for o emprego dos meus sonhos,
E se os meus sonhos mudaram? A pergunta pairou entre eles, carregada com tudo o que sentiam, mas não tinham expressado. O que estás a dizer? Perguntou Marcos, sem ousar ter esperança. Estou a dizer que amo vocês, Marcos, ambos. Se houver alguma chance de construirmos algo real juntos, prefiro correr esse risco do que me mudar para o outro lado do país por um emprego que pode me deixar bem-sucedida, mas sozinha. A conversa que se seguiu foi uma das mais honestas que ambos já tinham tido. Falaram sobre os seus sentimentos, os seus medos e as suas esperanças para o futuro. Marcos admitiu que se tinha apaixonado por ela em algum momento entre a sua primeira formatura e agora, mas tinha medo de dizer qualquer coisa por causa das suas diferentes origens e circunstâncias. Sou um desistente do ensino secundário que trabalha numa fábrica. Tu és brilhante, educada e destinada a coisas incríveis. Não achei que tivesse o direito de pedir que considerasse uma vida com alguém como eu. Alguém como você? Perguntou Alexander incrédulo. Marcos, você é uma das pessoas mais inteligentes, atenciosas e íntegras que já conheci. Criou um filho incrível enquanto mantinha vários empregos e lidava com uma dor que a maioria das pessoas nem consegue imaginar. Mostrou-me o que significa ser verdadeiramente valorizado e aceito. Não ouse menosprezar-se. Mas e quanto ao dinheiro e às diferenças de estilo de vida? O dinheiro não pode comprar o tipo de felicidade que encontrei contigo e com o Tommy, disse Alexander com firmeza. Tive dinheiro toda na minha vida e nunca fui tão feliz como quando estou sentado na tua pequena cozinha, a ajudar o Tommy com os trabalhos de casa enquanto tu preparas o jantar. Marcos sentiu as lágrimas que não percebia que estava a conter começarem a cair. Também te amo, disse ele, mais do que pensei que poderia amar alguém novamente. Mas não posso pedir que desistas de tudo pelo que trabalhaste. Não estás a pedir, estou a escolher-nos. E o emprego? Alexandra ficou em silêncio por um momento, e Marcos quase podia ouvir os seus pensamentos. E se eu contrapus a oferta deles e perguntasse se poderia trabalhar remotamente com viagens trimestrais ao Colorado? E se eu dissesse que queria fazer o trabalho de mudar a cultura corporativa em torno da inclusão? Eu poderia fazer isso de qualquer lugar, e talvez fosse mais eficaz fazendo isso de um lugar onde tenho o apoio e o amor de que preciso para fazer o meu melhor trabalho. Naquela noite, Marcos sentou-se com Tommy para uma das conversas mais importantes das suas vidas. Amigo, sabes como a Alexandra se tornou especial para nós? Tommy acenou com a cabeça, entusiasmado. Ela é como família. Bem, ela é família em todos os aspectos que importam. Preciso de te dizer algo importante. Amo a Alexandra não apenas como amiga, mas da mesma forma que amava a mamã. Tommy assimilou isso, processando essa nova informação em sua mente de 8 anos. Isso significa que ela pode vir morar conosco? Perguntou Marcos. Tu gostarias disso? Estás a brincar? Isso seria a melhor coisa do mundo. Ela poderia ajudar-me com os trabalhos de casa, ensinar-me sobre negócios e poderíamos todos ver filmes juntos. Após uma pausa, Tommy acrescentou, mais pensativo. Achas que a mamã ficaria bem com isso? Marcos sentiu a garganta apertar-se com a emoção. Mesmo 3 anos depois, a compreensão intuitiva de Tommy sobre emoções complexas o surpreendia. Acho que a mamãe gostaria que fôssemos felizes, disse Marcos com cautela. E acho que ela adoraria a Alexandra por nos fazer sorrir tanto. Então sim, declarou Tommy com a autoridade decisiva que só as crianças possuem. Vamos ser uma família com a Alexandra. 2 semanas depois, Alexandra negociou um acordo de trabalho remoto com a empresa de consultoria, concordando em passar uma semana por mês no Colorado e participar de reuniões trimestrais pessoalmente. Não era exatamente o que a empresa havia imaginado originalmente, mas as suas ideias eram inovadoras o suficiente para que eles estivessem dispostos a ser flexíveis. Mais importante ainda, isso permitiu que ela construísse a vida que desejava. Uma vida cheia de amor, conexão diária e a simples alegria de fazer parte de uma família que a aceitava e valorizava completamente. 1 ano depois, Marcos estava no mesmo auditório da universidade onde se conheceram, mas desta vez vestindo um capelo e uma beca. Com o incentivo e o apoio financeiro de Alexandra, ele se matriculou em aulas noturnas para concluir o ensino médio e, em seguida, começou a estudar para obter um diploma de técnico em tecnologia de manufatura. Não tinha sido fácil.
Equilibrar trabalho, escola e tempo com a família exigia uma coordenação cuidadosa e muitas noites a estudar. Mas Alexandra estava presente em cada passo do caminho, ajudando-o a navegar por processos acadêmicos desconhecidos e comemorando cada pequena vitória. Tommy tornou-se o seu torcedor mais entusiasmado, contando orgulhosamente a quem quisesse ouvir que o seu pai estava a ir para a faculdade, assim como Alexandra. Agora, quando o nome de Marcos foi chamado, Tommy saltou da sua cadeira na primeira fila e aplaudiu tão alto quanto havia feito por Roberto anos antes. "É o meu pai!" gritou ele, fazendo as famílias ao seu redor sorrirem com o seu entusiasmo. Sentada ao lado de Tommy, Alexandra enxugou lágrimas de orgulho e alegria. No seu colo estava o anel de noivado que Marcos lhe dera apenas 2 semanas antes. Uma aliança simples que pertencera à sua avó e que fora oferecida juntamente com um pedido de casamento, que era tudo o que ela nunca soubera que queria. "Não tenho muito a oferecer em termos materiais", disse ele, "mas posso prometer-te uma vida cheia de amor, risos e aventuras diárias com a criança mais incrível do mundo. Queres casar conosco?" O seu sim foi imediato, emocionado e sincero. Após a cerimônia, enquanto posavam para fotos de família, Marcos refletiu sobre a incrível cadeia de eventos que os trouxe até aquele momento. Um simples ato de gentileza no dia da formatura havia se transformado em algo que nenhum deles poderia imaginar. Alexandra havia encontrado a aceitação familiar que sempre desejara. Tommy havia ganhado uma figura materna que celebrava sua curiosidade e gentileza. E Marcos havia descoberto que o amor podia crescer nos lugares mais inesperados. "Pai", disse Tommy enquanto caminhavam de volta para o carro, o confiável sedã usado que Alexandra os ajudara a escolher. "Lembra-se de quando disse que a educação era importante?" "Lembro-me, amigo. Bem, acho que a gentileza também é importante, porque se não tivéssemos sido gentis com a Alexandra naquele dia, não seríamos uma família agora." Alexandra estendeu a mão e bagunçou o cabelo de Tommy. Depois pegou a mão de Marcos. "Às vezes", disse ela, "as lições mais importantes não podem ser aprendidas nas salas de aula." Enquanto dirigiam para casa, que agora compartilhavam, cheia dos projetos de arte de Tommy, dos livros de negócios de Alexandra e dos manuais técnicos de Marcos, Marcos se maravilhava com o quanto suas vidas haviam mudado profundamente. O que tinha começado como um pai solteiro, a tentar alargar a visão do mundo do seu filho, tinha se tornado numa história de amor que nenhum deles tinha previsto. Todos eles estavam à procura de algo sem saber o que era. E encontraram-no uns nos outros. A sua história começou com uma jovem solitária sentada sozinha na sua formatura. Mas evoluiu para algo muito mais bonito. É um testemunho do poder da compaixão e da importância de nos apoiarmos uns aos outros. Os capítulos mais extraordinários das nossas vidas muitas vezes começam com os atos mais simples de bondade humana. Às vezes, o que parece ser um fim, uma formatura, um marco ou um momento de solidão, é, na verdade, apenas o começo de algo maravilhoso. Às vezes, a família que escolhemos é ainda mais preciosa do que aquela em que nascemos. Isso porque ela não é construída com base em obrigações ou laços sanguíneos, mas na decisão diária de amar e apoiar uns aos outros em todos os desafios e celebrações da vida. Marcos pensava que estava apenas a ensinar o seu filho sobre bondade na cerimônia de formatura naquele dia. Ele não tinha ideia de que estava, na verdade, a escrever o primeiro capítulo do resto das suas vidas juntos. Se esta história tocou o seu coração, você não está sozinho. Milhares de pessoas encontraram amor e família nos lugares mais inesperados, simplesmente porque alguém escolheu a bondade em vez da indiferença. Você já passou por um momento em que a compaixão de um estranho mudou a sua vida? Partilhe a sua história nos comentários abaixo. A sua experiência pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir hoje. Se acredita no poder da conexão humana para transformar vidas, inscreva-se para ouvir mais histórias que celebram os momentos extraordinários escondidos em dias comuns. Porque, no fim das contas, estamos todos apenas a acompanhar uns aos outros até casa. Às vezes, a viagem mais bonita começa simplesmente pela escolha de vermos uns aos outros.